Olá, hoje vamos dar início ao nosso módulo 2, que trata especificamente de passivo e impacto ambiental, que são dois temas de grande importância quando se trata de assuntos relacionados à perícia e auditoria ambiental, né? Mas afinal, o que vem a ser essa questão relacionada aí a passivo e impacto ambiental, que são temas relativamente importantes, né? Muito importantes para nós discutirmos em perícia e auditoria, mas ainda pouco conhecido, né, de uma maneira geral. Neste contexto, passivo impacto ambiental, de uma maneira bastante simples e fácil de entendimento, é quando ocorre o mau uso do recurso, né, natural. Quando nós colocamos o meio ambiente em condição de vulnerabilidade, como nós podemos observar nessas três fotos aqui, especificamente quanto ao mau uso do recurso, né, do solo, da água, dos recursos florestais, né, que o seu mau uso leva a condições de impacto e, consequentemente, o aparecimento de passivo ambiental. Na realidade, né, no tema passivo ambientais, essas discussões elas são amplas, né, pelo fato deste tema estar relacionado a multas, penalidades e violações de leis ambientais, né, remetendo ao módulo 1, no qual nós abordamos várias leis ambientais importantes no nosso país. Então, esses passivos ambientais, nós podemos dizer que são obrigações adquiridas em decorrência de transações anteriores ou presentes, que provocaram ou provocarão danos ao meio ambiente ou a terceiros de forma voluntária ou involuntária, os quais deverão ser indenizados por meio da entrega de benefícios econômicos ou prestação de serviços no futuro, né? Então, é um tema bastante interessante, é um tema relativamente novo nas discussões, mas que se faz de grande relevância, né, quando nós trabalhamos aí questões inerentes a perícias ambientais e também em processos de auditorias. Como exemplo, né, vou deixar aqui para vocês uma sugestão de leitura de um artigo de fácil leitura, né, publicado pela Universidade Federal de Uberlândia, que trata de cenário de preservação com a aplicação do novo Código Florestal. Estudo de uma bacia hidrográfica, né, na Serra da Mantiqueira. Tá certo? Então, qual que seria a responsabilidade objetiva na geração de passivo ambiental pelo processo de irrigação? Né? Processo este quando ocorre de maneira errada, quando falta, né, a atuação do técnico responsável. Então, é importante que vocês façam esse tipo de leitura, de maneira que vocês possam aí, ir se familiarizando com os termos técnicos e quais que são as situações que podem levar a um passivo ambiental, tanto no presente quanto no futuro. Neste contexto, né, como que a gente vai identificar esses passivos ambientais? Eu elenquei aqui algumas situações que vocês podem, depois, no decorrer desse módulo 2, né, vocês podem também estar pesquisando na literatura específica, em sites específicos, nas leituras sugeridas, nos sites que eu vou deixar para vocês no ambiente virtual de aprendizagem, como que se identifica esses passivos ambientais. É muito importante, né, para o profissional que almeja ser um perito ambiental, né? Quais os critérios, né, que devem ser trabalhados para a identificação desses passivos ambientais. Então é importante uma inspeção, uma documentação fotográfica, a identificação dos processos de transformação ambiental, a caracterização ambiental dos itens de passivos e de seus processos que levaram, né, que causaram, né, esse dano ao meio ambiente, e também o processo de hierarquização dos itens de passivo, em termos de sua representatividade, assim como de seus processos causadores. Então é muito importante, né, como eu disse anteriormente, para o futuro perito saber identificar esses passivos ambientais. Identificar e principalmente propor ações, né?
Eu encontrei uma situação de passivo ambiental, eu identifiquei, fiz todo o checklist. O que eu vou fazer agora? Eu vou propor ações. Ações que podem ser corretivas e preventivas, né? Então é importante que nós trabalhamos principalmente estabelecer ações corretivas e preventivas para cada item de passivo identificado. Daí a importância, né, como eu disse anteriormente para vocês, de fazer a leitura, né, dos artigos sugeridos, né? Como que eu vou identificar de maneira in loco esse passivo ambiental? Eu identifiquei esse passivo e, ao mesmo tempo, eu vou propor essas ações corretivas e ou preventivas, que é muito importante nós trabalharmos nesse contexto. Um outro ponto importante também é a questão do orçamento das ações propostas, considerando recursos humanos, técnicos e logísticos necessários, assim como eventuais serviços de terceiros. É sempre importante, é sempre prudente observar, né, quando nós estamos tratando especificamente de ações inerentes à perícia e auditorias ambientais, nós temos uma dificuldade muito grande de encontrar um corpo técnico qualificado. Então, a gente vai ver muito ao longo desse curso a questão de trabalhar com equipe técnica e interdisciplinar. Isso é muito importante, vista que temos, né, uma ausência bastante significativa de profissionais que atuam nesse setor, né? Profissionais capacitados, né, que realmente possam propor ações que de fato venham ser funcionais ao longo do tempo, buscando especificamente a manutenção, preservação e manutenção dos nossos recursos naturais, visando principalmente as futuras gerações. Um outro ponto importante é estudar a questão do impacto ambiental e, consequentemente, né, a confecção do relatório de impacto ambiental. Então é muito importante fazer esse estudo, observar quais os condicionantes que levaram a este impacto ambiental. Em cima disso, fazer a confecção do relatório de impacto ambiental, observando sempre critérios técnicos, leitura, técnicas, profissionais capacitados, né? Como o item anterior deixou isso muito claro, eu tenho que ter recursos humanos, mas recursos humanos esses que tenham capacidade técnica, né, de fazer esse estudo e de elaborar um relatório de impacto ambiental que realmente retrate a realidade do local, né? Outro ponto importante aqui é a descrição, o descritivo, né? Você descrever todo esse processo, né, que nós estamos observando, né? Ser criterioso, ter observação, né? Não deixar nenhuma situação, né, por ser anotada. Então, a questão de ser bastante minucioso, né, nesses detalhes faz a diferença. Às vezes, deixamos de anotar, de identificar um detalhe desse, que lá no final, no processo de perícia, ele vai fazer falta na conclusão. Então é importante que nós façamos o quê? Uma descrição o mais detalhada possível, né, dessas questões que nós vamos observar em loco. Um outro ponto importante também é a questão do EIA, né? É um dos instrumentos utilizados para identificar, prevenir e compensar alterações prejudiciais ao meio ambiente. Olha que interessante a palavra, compensar alterações prejudiciais ao meio ambiente, produzidas por empreendimentos ou ações com significativo impacto ambiental. Importante, frisem bem esse item. Olha lá. Compensar alterações prejudiciais ao meio ambiente produzidas por empreendimentos ou ações com significativo impacto ambiental.
E aí eu criei para vocês aqui uma cronologia evolutiva, né? Uma ordem cronológica é muito importante para a gente ter um entendimento, né? Uma coisa prática, no campo, né? Isso é muito importante na hora que eu vou escrever um relatório, que eu vou detalhar, né, todas as minúcias que eu encontrei no campo. Então, no primeiro momento, eu tenho um impacto ambiental. No segundo momento, eu vou avaliar esse impacto ambiental. No terceiro, eu vou estudar esse impacto ambiental. E no quarto, eu vou fazer o relatório de impacto ambiental. Então, isso daí é a cronologia evolutiva, né? Então, se nós seguirmos esse passo a passo, né, a possibilidade de erro no relatório, ela é muito pequena. É muito pequena. Então, a gente vai trabalhar, né? Por isso que eu gosto sempre de falar para meus estudantes, meus alunos, né? Sempre trabalhar com essa cronologia, que isso é importante. Isso vai evitar o quê? Erros futuros, principalmente na hora de confeccionar um relatório que possa vir com erros aí e que possa culminar no fim, né, com um relatório de perícia que vai ser contestado ou mesmo não será aceito aí pelo Poder Judiciário. Então é muito importante que a gente observe aí algumas situações, né? Os impactos ambientais, eles geram passivos ambientais. Fato. Um outro ponto importante é que nós chamamos de contabilidade ambiental. Ora, a contabilidade é que vai trabalhar com as métricas financeiras desses passivos. Vai estimar de maneira monetária quanto que é este passivo ambiental, que é uma área bastante nova, que está em uma crescente muito grande no país, que nós chamamos de contabilidade ambiental. Vamos trabalhar com métricas financeiras que vai estimar, né, os valores destes passivos. E um outro ponto importante, que já é um pouco mais conhecido de nós, que é o Sistema de Gestão Ambiental. É o que nós chamamos de SGA, que é um conjunto de ações que a empresa desenvolve no sentido de minimizar ou eliminar os efeitos da degradação do processo produtivo da empresa. Então, o SGA hoje ele é feito com muita frequência. Nós temos várias empresas hoje que trabalham esse SGA, que também é uma ferramenta extremamente importante para nós, né, que vamos trabalhar aí com ações de perícias e auditoria ambiental. Então, nós tivemos ingredientes novos aqui, né? Nós estamos falando de passivo ambiental, nós estamos falando de impacto ambiental, nós estamos falando de contabilidade ambiental e nós estamos falando de sistema de gestão ambiental. Fiz para vocês aqui um fluxograma, como que deve ser esse planejamento ambiental dentro de um SGA, né? Dentro de um SGA, que é um assunto hoje bastante abordado, né, nas empresas, né, que rotulam aí ter um status de uma empresa ambientalmente correta. Nesse sentido, a contabilidade é uma ferramenta que vem contribuir muito para nós hoje. Quando fala de parte aí, métricas financeiras, né, quanto que vale, né? Nós, infelizmente, não fomos criados com essa... Nós não fomos criados, ainda não fomos estudados, instruídos para botar preço nessas questões ambientais. Então, nesse contexto, a contabilidade ambiental, ela chega, né, para ser uma ferramenta extremamente importante para nós, né? Então, nós podemos falar que é um resultado positivo ou negativo que a fabricação ou desenvolvimento de um produto ou a realização de um serviço provoca no meio ambiente. A gente está observando aí, nós estamos no meio de uma crise hídrica que nos levou a uma crise energética, né? Qual que será aí o custo, né, ambiental de nós construirmos uma outra hidrelétrica, por exemplo, ou construirmos uma outra usina térmica, ou construirmos uma outra usina nuclear, né? Qual que seria isso, né? Então nós temos que pôr na balança. Acho que um exemplo interessante, né, que nós podemos trabalhar com relação à contabilidade ambiental é Itaipu, a Binacional Itaipu.
Ela vai muito ao encontro, né, desse primeiro item, né? É um resultado positivo ou negativo da usina de Itaipu? Como que é Itaipu hoje no contexto tanto energético quanto no contexto ambiental sustentável, né? É uma discussão interessante, mas que lá na década de 70, quando trabalhou com a implantação de Itaipu binacional, não se trabalhava com contabilidade ambiental. A pergunta que eu faço para vocês, né? Será que se fosse hoje, em 2021, a hidrelétrica Itaipu binacional seria construída? Né? Aí nós teríamos que entrar aqui dentro da contabilidade ambiental. E o outro ponto importante é o seguinte, ela vai refletir os ativos e passivos ambientais, além de demonstrar ao usuário a modificação ocorrida no patrimônio líquido decorrido do fato ambiental ocasionado pela empresa. Então tem que observar, ela vai produzir um ativo ou um passivo ambiental? É importante observar isso. Nós temos que observar, voltarmos ao exemplo da usina de Itaipu, que nós citamos anteriormente, né? Qual que foi o ganho que nós tivemos com a Itaipu binacional? Qual que foram as perdas que nós tivemos com a Itaipu binacional? E aí trabalhar em cima disso, entre ativos e passivos ambientais, no qual o nosso país ainda é falho sobre isso, né? Porque pouco se estudou ainda. Há uma dificuldade até grande, né? Nós conseguimos literatura em língua portuguesa quando se trata, né, dessa questão de valoração, contabilidade, passivo ambiental no país, porque é um assunto relativamente novo. Por ser um país de dimensões continentais, né, uma abundância de recursos naturais, por muitos anos, né, se negou, né, o estudo de nós colocarmos métricas financeiras nos nossos recursos naturais. É um assunto bem interessante, né, bastante integrante, mas muito polêmico também. Então eu coloquei aqui para vocês, né, duas figuras, tá? Está em inglês, mas o que para nós o mais importante aqui são as questões visuais, relacionando um passivo ambiental com um ativo ambiental. Então nós temos aqui exemplos, né? Especificamente situações aqui que ocorrem o depauperamento do meio ambiente, que causam um impacto ambiental e que vai levar a um passivo ambiental. Usei um exemplo aqui, né, na figura, é a questão da contaminação, né? Contaminação de ar, contaminação de solo, principalmente contaminação também do ar, principalmente pela aplicação de pesticidas ou agrotóxicos, que leva a uma situação de impacto ambiental, que leva a uma situação de passivo ambiental, né? Se eu tenho uma água contaminada, se eu tenho um solo contaminado, qual que é o preço, né, para fazer medidas preventivas e corretivas nesses dois recursos naturais? Não são baratas. São técnicas que são caras, né? E a recuperação, quando é possível, né, ela além de ser financeiramente muito cara, ela demora alguns anos para se concretizar. Este é um ponto a ser abordado, né? A contaminação de uma água, de um rio, de um solo, ela é rápida? Não. Dependendo do agente contaminante que vai entrar em contato com o solo e vai contaminar com a água, né, pode demorar décadas aí o processo de descontaminação. Então, é algo que custa caro, né? Então, é muito melhor trabalharmos com medidas preventivas, né, do que medidas corretivas. Então, vocês, futuros profissionais que vão atuar aí, especificamente em perícia e auditoria ambiental, tem que ter essa visão, né? Essas questões aí, de recursos naturais, elas têm a questão do tempo e a questão das métricas financeiras que são altas. Especificamente a questão do tempo, o tempo de descontaminação,
ele tem um tempo diferente do tempo nosso, né? Eu gosto de usar muito a questão da expectativa de vida. O Brasil tem uma expectativa de vida hoje, 7,4, 7,5, 7,6 anos em média, algumas regiões um pouco mais, algumas regiões um pouco menos, né? E aí, às vezes, um processo desse aí de recuperação foge do escopo da expectativa de vida do brasileiro. Então, temos que colocar isso em mão. Observar isso. Não é só a questão financeira. É a questão o quê? Da nossa presença no planeta. Especificamente, relacionando ela com a questão da expectativa de vida. E aqui usei outras situações também, né? A questão aqui da emissão de gases, né? Especificamente, principalmente a questão dos combustíveis fossilizados. É importante que a gente faça essas situações, né? E vocês podem pesquisar novas estratégias aí, pode trabalhar mais sobre isso, e vocês vão achar assuntos bastante interessantes e que vão nessa linha de pensamento, né? Medidas preventivas valem muito mais do que medidas previamente corretivas. Então eu coloquei aqui para vocês relacionando um passivo ambiental com impacto ambiental, passado, presente e futuro. No passado, eu avalio o dano ambiental. No presente, eu tenho o passivo ambiental. E no futuro, eu tenho a avaliação deste impacto ambiental. Imagine vocês um país de uma dimensão continental como o Brasil, né? Como o Brasil, mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, com diversos tipos de solo, com os mais diversos tipos de cobertura vegetal, né? Um país que tem uma reserva de água doce extremamente importante, né, no mundo. As maiores bacias hidrográficas, né, estão no nosso território. Então, esses assuntos que nós relacionamos passivo ambiental mais impacto ambiental, quando se trata de Brasil, ele tem uma dimensão diferenciada. Né? Justamente porque, né, nós somos o país aí dos recursos naturais. Somos o país que alimenta o mundo, dos maiores produtores e maiores exportadores de grãos, que dependem exclusivamente da manutenção e da qualidade desses recursos naturais. E quando eu falo em passivo ambiental e impacto ambiental, eu vou diretamente, né, aonde? No depauperamento desses recursos naturais. Então, esses recursos naturais, que é a riqueza do nosso país. Igual eu falo sempre para os meus alunos em sala de aula, o meio ambiente, né, ele jamais pode ser tratado como inimigo. O meio ambiente, ele tem que ser tratado como nosso aliado. O que se parece que está acontecendo atualmente é que o meio ambiente tornou-se o inimigo. Mas jamais podemos trabalhar com essa visão. O meio ambiente, ele é nosso amigo. Nós não podemos tratar o meio ambiente como inimigo. Nós dependemos deles, né, do meio ambiente ecologicamente equilibrado, né, às 24 horas por dia, 7 dias por semana, os 365 dias do ano. Então, quando nós trabalhamos com passivo ambiental e impacto ambiental, é justamente para a manutenção, né, desses recursos naturais. Deles, né, dependem a nossa permanência no planeta, né? Dependem a economia do nosso país. Então é importante que vocês tenham essa visão, né, quando forem trabalhar aí com processos de auditoria, com processos de perícia ambiental. Nós estamos analisando algo extremamente importante, né, extremamente relevante, principalmente quando se trata do Brasil, né? A dimensão no Brasil, ela é totalmente diferente, como se fosse de um outro país, porque realmente nós precisamos de um meio ambiente equilibrado.
E meio ambiente que tenha qualidade. Nós precisamos de saúde ambiental, né? Então é muito importante para isso, né? Com isso nós terminamos aí o segundo módulo, né? Vou deixar aqui uma mensagem para vocês extremamente importante para nós continuarmos o nosso curso, né? Que a única maneira garantida de alguém fracassar em qualquer coisa é tentar agradar a todo mundo. Caio Carneiro, né? Desejo que todos tenham aí uma boa semana de aulas. Estou à disposição de vocês para nós aí tirarmos qualquer dúvida, dirimir as dúvidas que possam ocorrer durante o curso. Um grande abraço a todos e vejo vocês no módulo 3.